Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Vai ficar tudo bem, hein? Mas agora com a palavra, não sei se vai ficar tudo bem, mas não. Já preguei no primeiro culto. Pena que o pessoal, tem gente que for ver no coral, vai ouvir 2 vezes a mesma palavra. Vai, Jesus amado, amém, viu? Falei que essa palavra é aquela que a gente não quer pregar às vezes. É o texto que a gente não vai atrás, que a gente não gosta. Mas que o Espírito Santo fala e a gente ouve o que o Espírito Santo fala. O tema da mensagem hoje é vivendo com os olhos na eternidade. Nós temos que viver hoje aqui, mas com os nossos olhos já na eternidade. Nós temos que viver o hoje, a Bíblia fala, como que se fosse o último dia das nossas vidas. A Bíblia fala para você se entregar, se doar, viver hoje como que se fosse o último dia, porque o amanhã não existe. Nós vivemos o hoje, e é hoje que nós precisamos adorar a Deus, é hoje que eu preciso entregar minha vida para o Senhor, é hoje que eu tenho que tomar uma decisão de fazer diferente, é hoje, amém, meu irmão? É hoje. Então eu quero que você abra em Lucas capítulo 16, versículo 19, Lucas, o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 16 e o versículo 19, aqui fala a parábola do rico e do Lázaro. Uns falam que é parábola, outros falam que é uma história que Jesus contou e que existiu, mas está na palavra do Senhor e nós vamos entendê-la hoje aqui, nós vamos caminhar junto aqui hoje. Todos acharam amém, meu irmão? Se não achou, acompanha lá na tela. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Versículo 22, chegou o dia em que o mendigo morreu. Então, o que aconteceu com ele? Os anjos o levaram para junto de Abraão, para a eternidade, para o céu. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, ou no inferno, algumas traduções dizem, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque na minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante sua vida toda você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai. Manda ele lá à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles iriam se arrepender. Abraão respondeu: se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor, essa é a tua palavra, pai. Fala conosco, pai, nos confronta nessa manhã tão especial, pai, de domingo, pai. Muito obrigado, pai, amém, Jesus. Tempo que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Hoje nós vivemos um tempo que
o nosso coração está voltado para as coisas desse tempo, desse mundo. A maior realidade é que nós estamos mais preocupados com o que nós vamos fazer amanhã, com a viagem que nós vamos fazer depois de amanhã, com a roupa, com o carro, com o pagamento das prestações, os nossos filhos. Isso tudo não é ruim, mas não tem que ser o foco principal. Nós precisamos ter o nosso coração, a nossa mente voltada para as coisas do reino de Deus. Nós precisamos estar focados primeiramente na eternidade, e para focar na eternidade nós temos que ter santidade. Te peço perdão, meu irmão, por essa mensagem hoje, mas pode ser que ela nos confronte nessa manhã, como me confrontou muito. Essa mensagem o Espírito Santo colocou no meu coração, acho que desde domingo ou segunda-feira. Na terça-feira nós tivemos aqui um culto dos homens, eu compartilhei no primeiro culto. O pastor Diego convidou um pastor chamado Rogério, e ele foi tremendamente usado pelo Espírito Santo de Deus, e nos confrontou ao ponto que eu cheguei em casa, e eu falei para a Paulinha, para minha esposa, eu falei que eu precisava me converter novamente, que eu precisava mais de Deus, que eu precisava de mudanças, porque eu fui confrontado na igreja terça-feira. E ela falava, mas como assim? O que esse homem falou? Eu falei, só a palavra de Deus. Mas eu entendi que eu precisava mudar, que às vezes a gente dá lugar para as coisas demais desse tempo, desse mundo, a gente já não liga mais tanto para o pecado, e a palavra de Deus nos confronta, meus irmãos. Esse texto aqui é um confronto real, de uma pessoa que está indo para o céu, e outro que está indo para o inferno, e nós só temos dois caminhos, meus irmãos, não tem outro. Ou você é direcionado, meu irmão, quando você morre, o seu corpo volta ao pó, a sua alma imediatamente, ou ela vai para Deus, ou ela vai para o inferno, meu irmão. E esse texto revela que no inferno você vai consciente. Apocalipse, meu irmão, 21, quando fala do novo céu, da nova terra, fala também das pessoas que vão sofrer eternamente, vão saber que estão sofrendo. A palavra de hoje não é para que você saia aqui com medo do inferno, não, com medo, não, uma realidade que como é que está a sua vida hoje. Se essa palavra está para você e para mim hoje, é porque nós estamos vivos ainda, meu irmão, e porque as nossas escolhas hoje podem determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade, amém, igreja? As escolhas que nós fazemos hoje vai determinar onde nós vamos passar a eternidade. Eu falei aqui na primeira ministração sobre dízimo e oferta, que tem pessoas que criam caso com tudo, meu irmão. A pessoa cria caso com tudo que é falado aqui, com as pessoas que estão ao redor dela, com o que ela vê na internet, o que ela não vê, ela critica tudo, ela sabe de todo mundo, ela só não tem o cuidado para olhar para a vida dela. A pessoa só não tem o cuidado para olhar para dentro de si, meu irmão, porque a salvação ela é individual. O rapaz fala aqui, pai Abraão, volta lá meus irmãos, não deixa eles virem, não adianta, falou, cada um vai ter que tomar a sua decisão. Então aonde está hoje o nosso coração? Essa semana eu falei que foi traumática para nós aqui na igreja, irmão, porque aí na quinta-feira nós convidamos um missionário para vir aqui. Missionário, meu irmão, de linhagem muçulmana, do Egito, um rapaz de 22 anos de idade, traz uma palavra que confronta, todo mundo estava aqui, tanto que nós atrasamos quase 20 minutos do culto, você não viu uma pessoa reclamar e ir embora, ninguém se levantou nesse culto. A realidade de quem não serve a Deus, de buscar mais ao Senhor, e nós que entendemos da palavra, nós não estamos gerando mudança dentro de nós. Essa mensagem hoje é um alerta do Espírito Santo de Deus para todos nós, inclusive para mim, de que, aonde está o nosso olhar? Como que nós estamos vivendo hoje? Está refletindo a eternidade, ou nós estamos vivendo hoje só para o hoje, meu irmão? O problema nosso é que nós vivemos só para nós. A Bíblia aqui conta, meus irmãos, da história dessas duas personalidades totalmente opostas. Eu falei aqui de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, Jesus fala, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, meu irmão, amém? A volta de Jesus é algo que vai acontecer. Deixa eu falar um negócio para você, a volta de Jesus é algo que vai acontecer.
Não é uma historinha, não é uma metáfora, não, ela vai acontecer, e é a coisa que mais nós esperamos, aguardamos ansiosamente, meu irmão, é a volta do Senhor Jesus. Eu quero falar alguma coisa um pouquinho ruim sobre a volta de Jesus, a morte, mas algo que nós precisamos hoje ter aqui um consenso, uma reflexão. A Bíblia fala que Jesus virá buscar a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, amém, meu irmão? Mas ele diz que ele vai buscar uma igreja santa, pura e separada. Diga comigo, santa, pura e separada. Será que nós fazemos parte dessa igreja? Será que nós somos essa igreja de Cristo? A mensagem de hoje não é um peso, meu irmão, é um alívio do Senhor para nós. A mensagem do Senhor hoje é um cuidado para a igreja de Cristo. Nós temos que viver uma vida, meu irmão, separada para o Senhor. A história aqui, esse texto aqui, o contexto aqui, meu irmão, de Lucas capítulo 16, nós começamos no versículo 19, dizendo que havia um rico. E esse rico vai para o inferno, e havia um homem miserável, com doença, que esse estava sendo conduzido para o céu. A Bíblia aqui não explica que por causa de ele ser rico, ele está indo para o inferno, amém, meu irmão? Está todo mundo comigo aqui, amém? Cuidado com a palavra para você não perder atenção nesse momento, meu irmão. Cuidado, deixa eu dar uma atenção para vocês. O diabo vai fazer de tudo para você perder atenção na palavra. O diabo vai fazer de tudo para você conversar, para você ter vontade de levantar, vai fazer de tudo para você viajar na maionese, lá longe, vai fazer de tudo. Então, coloque sua mente cativo, coloque seus ouvidos cativos. Se o irmãozinho ou irmãzinha te cutucar do lado, meu irmão, faz de conta que você está stop agora, entendeu? Mas se concentre na palavra do Senhor, amém, meu irmão? A história conta desse rico e esse pobre Lázaro. Aqui não está dizendo que o rico foi para o inferno só porque ele tinha riqueza, não. Eu expliquei aqui no primeiro culto, o que Jesus explica para nós, é que ele não cumpriu, meu irmão, o segundo maior mandamento que Jesus institui na palavra do Senhor, que ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia ensina aqui que era uma pessoa que mesmo ela tendo posses, ela tendo condições, ela vivendo uma vida boa, uma vida, meu irmão, de luxo, uma vida tranquila durante toda a vida, ele não teve disposição para ajudar um outro irmão dele que estava à porta dele. Ele não teve disposição de se levantar e falar, eu quero abençoar a vida do meu irmão. Ele não teve disposição de pregar a palavra, ou de trazer o amor, ou de trazer pelo menos a cura para a ferida, se ele pudesse. Ele não teve, meu irmão, disposição de amar o próximo como ele mesmo. Ele foi uma pessoa que só olhou para ele, só para as necessidades dele. A Bíblia fala que ele fecha o portão, o mendigo foi colocado no portão da casa dele, mas ele diz, da minha casa para dentro cuido eu só estou preocupado com a minha vida, eu só estou preocupado comigo, eu não estou preocupado com mais ninguém. Essa pessoa que não ama o próximo. O pecado dele maior não foi a riqueza, não, foi de ele deixar de fazer o serviço que Cristo nos determinou. Quantas pessoas estão morrendo do nosso lado sem ouvir a palavra do Senhor, meu irmão? Quantas pessoas estão perecendo porque nós não tomamos atitude? Nós criticamos o político, nós criticamos a economia, nós criticamos os governantes, nós criticamos isso, aquilo, mas nós não nos levantamos como igreja para abençoar, para fazer a diferença. Nós nos levantamos como igreja, meu irmão, para servir ao Senhor e ao nosso próximo, amém? Obrigado por um amém, Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Esse rico, meu irmão, tinha uma vida de luxo, mas era uma vida vazia diante do Senhor. Cuidado para as coisas desse mundo não tornar o Deus da sua vida. Viu? Presta atenção aqui. Cuidado para o seu trabalho não tornar o seu Deus, a sua família, os seus bens. Tudo é bom, meu irmão, mas é para te servir, porque Deus te abençoou, mas Ele não é maior do que o propósito de Deus na sua vida, que é a eternidade, amém, meu irmão?
Cuidado, meu irmão, cuidado, não se distancie de Deus ao ponto de o seu coração ficar longe. Por quê? Porque no dia que nós morrermos, o dia que o Senhor nos chamar, meu irmão, e que também não é uma metáfora, é uma realidade, nós teremos que prestar contas, e para onde que a nossa alma será direcionada. Por isso que eu falo que essa palavra hoje não é de condenação, mas é de alívio, é de esperança, é para nós nos arrependermos hoje, nós falarmos: Senhor, aonde está o meu coração? Como que eu estou conduzindo a minha vida? Será que eu estou sendo direcionado para a eternidade? E isso, meu irmão, por mais que eu ame a minha esposa, por mais que eu ame meus filhos, por mais que eu ame meus amigos, isso não tem a ver, porque não, eu não vou poder ajudar ninguém, porque isso é individual. Estamos muito preocupados com o dia de amanhã, mas nem um pouco preocupado com a eternidade. Estou preocupado se meu filho vai estar tudo bem, mas não estou preocupado se eu estou orando e conduzindo ele para a eternidade. Nós estamos, meus irmãos, vivendo aqui hoje nós estamos vivendo algo complexo, um contraponto, meus irmãos, uma contradição. A Bíblia fala em Marcos capítulo 8, versículo 36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lázaro é um reflexo de uma pessoa que, mesmo diante de tanta luta, tanta dificuldade, conhecia o Deus que ele servia. Não quero fazer aqui apologia porque você seja aqui um miserável, não, meu irmão, jamais. Também não quero fazer uma apologia que você tem que dar tudo, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de duas pessoas, duas personalidades, dois corações, um inteiro para Deus e outro distante de Deus. Um que conhece, que mesmo sofrendo, mesmo passando pelas lutas desse mundo, guardou a fé, e quando ele morre para essa vida, meu irmão, para esse tempo, a alma dele está lá no seio de Abraão, está na eternidade com o Senhor, amém, meu irmão? A Bíblia fala, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quebrante o seu espírito diante do Senhor. Sabe aquela oração, meu irmão, mais sincera, que você faz só lá no seu quarto? Sabe aquela oração que você faz dentro do seu carro, que ninguém está te vendo, ou num caminho, ou no seu banheiro, onde você quer que seja? Aquela oração que você quebranta o seu espírito, e você fala: Pai, como eu preciso do Senhor, como eu preciso da graça do Senhor. A Bíblia aqui fala, meus irmãos, que os dois personagens, ele morre ou não morre? Morre, meu irmão. Irá morrer ricos, pobres, bons, doentes, sãos, todo mundo vai morrer, meu irmão, hoje, amanhã, ou o tempo que Deus determinar. A morte, meu irmão, ela iguala todos no mesmo patamar, amém, igreja? A morte iguala todos, os mais ricos, os mais pobres, os do Brasil, do exterior, qualquer um, meu irmão, iguala todo mundo. A morte aqui iguala os dois. A Bíblia fala que os dois morreram. Agora, um era o pobre, morreu, não teve nem funeral, mas os anjos do Senhor pegam ele, e a Bíblia fala que conduz ele até o seio de Abraão, meu irmão, a eternidade, a graça do Senhor, ao céu, ao ponto do que morre, meu irmão, nessa terra. Ele teve um funeral. Até comentei, provavelmente o funeral desse homem rico, meu irmão, foi um caixão maravilhoso, foram pessoas, fizeram lá, deve ter feito um funeral muito bonito para ele. Alguns olhavam no caixão e falavam: puxa, Deus decidiu recolher, puxa, foi vontade do Senhor, foi um bom homem. Outros falaram: não sei se foi tão bom assim, mas ele morreu. Mas a Bíblia fala que ali acabou e não muda, a diferença está na alma da pessoa, porque um está no céu com o Senhor, e o outro está sendo atormentado no inferno. Palavras como essa tem que ser falada dentro de uma igreja, meu irmão, porque a nossa esperança é essa. Eu não sei se eu vou viver mais um dia, mas eu sei aonde que eu quero estar na eternidade. Agora, querer estar é diferente de nós provocarmos, porque eu quero estar, mas eu quero viver uma vida de pecado. Eu quero estar, mas eu quero viver distante do Senhor. Eu quero estar, mas eu quero fazer tudo do meu jeito. Meu irmão, não dá certo.
Existem regras, existem, meus irmãos, princípios que nós precisamos cumprir. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Vindo depois disso, o juízo, meu irmão. Na eternidade não há chance de arrependimento, sabia? Não, eu vou morrer, mas aí eu vou lá para o purgatório, ou eu vou, reencarnar 900 e poucas vezes, vai dar tudo certo. Não, meu irmão. Ao homem, só está dado a ele morrer uma única vez, depois já vem o juízo. Eu creio no que a palavra de Deus diz, amém, meu irmão? Aquele homem, o rico, chama Abraão e fala: Abraão, tem misericórdia de mim. Está lá na Bíblia, meu irmão, nós lemos. Ele diz lá no versículo 24, Pai Abraão, a Aline está mais perto que eu aqui na palavra. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro apenas molhe o dedo da sua mão, a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Abraão responde para ele que não tem mais jeito. Versículo 25, mas Abraão respondeu: filho, lembre-se. Por isso que o Espírito Santo está trazendo algo poderoso para você hoje aqui, meu irmão. Você não vai ter como falar que você não se lembra, amém? Porque está todo mundo aqui com a mente bem aqui hoje, meu irmão. Ele fala: lembre-se que durante toda a sua vida você só recebeu coisas boas. Ou seja, você teve chance, meu irmão. Eu entendo como rico, o Emerson, nós somos os ricos hoje, porque nós temos a palavra do Senhor sobre nós, nós temos a vida em Cristo, nós recebemos a graça da salvação do Senhor, então nós teremos mais o que, meu irmão? Mas aquele rico, Abraão fala para ele: lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisa boa, enquanto Lázaro recebeu as coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E ele fala ainda, e além disso tudo, entre nós, há um grande abismo entre eu e você, ao ponto de que se alguém daqui quiser descer não pode, se vocês quiserem vir para cá não pode, ou seja, não há chance de arrependimento. Nós precisamos decidir hoje, meus irmãos, nós precisamos estar com o nosso coração hoje voltado para o Senhor, mesmo que isso doa, meu irmão, mesmo que isso venha tirar o nosso conforto do dia, nós precisamos estar com o coração voltado para o Senhor. Nós sabemos a verdade que é a palavra de Cristo, amém, meu irmão? Nós não podemos alegar ignorância, não. As pessoas lá, o muçulmano estava lá sendo declarado, ele ouve, ele acredita naquilo que ele crê, e ele, meu irmão, segue a vida toda. E nós temos a esperança da palavra do Senhor, e muitas vezes estamos vivendo longe do Senhor. A decisão da eternidade começa na vida. Hoje é dia de salvação. O Senhor ama tanto a sua vida que Ele te trouxe hoje, porque não foi você que escolheu só, simplesmente que eu tenho uma rotina, não, mas o Espírito Santo sabia que você estaria aqui hoje, e Ele te ama tanto, de um tamanho tão grande o amor dEle, que Ele quer tocar a sua vida, a sua alma hoje. O inferno não é uma metáfora, é uma realidade espiritual, para as pessoas que morrem sem Cristo. E aonde está o inferno, pastor? Onde fica o inferno? Sabe onde fica? No final de uma vida sem Deus. Se você terminar a sua vida sem Deus, longe do Senhor, e eu vou te falar uma realidade triste, mas dentro de uma igreja como na nossa, como qualquer igreja, existem muitas pessoas que estão longe do Senhor. Dentro de uma igreja, existem muitas pessoas que estão longe do Senhor, vivendo no pecado. Hoje se casa, separa, hoje mente, desmente, hoje dá golpe em um, dá golpe em outro, faz coisa ruim, tudo pode, porque hoje é a graça do Senhor, meu irmão. Tudo pode, ninguém mais quer ter paciência com ninguém mais quer fazer as coisas corretas, ninguém quer ser fiel, pagar suas contas, ninguém está querendo honrar ninguém, não, meu irmão, hoje é difícil.
Então tudo pode em nome da graça do Senhor. A graça do Senhor leva para o inferno, meu irmão, também. A sua vida tem que espelhar uma vida de serviço a Deus, de rendição ao Senhor e de santidade ao Senhor. O pecado tem que ser um obstáculo, que você pecou, você tem que se arrepender, você tem que rasgar o seu coração, você tem que esbofetear, meu irmão, o seu corpo e falar: eu quero ser escravo do Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero viver ouvindo a voz do Senhor, eu quero acordar todos os dias sabendo que Ele é o meu Deus, e que eu quero ser eu estou caminhando para a eternidade. Essa vida pode ser até boa, meu irmão, o pecado é maravilhoso, o pecado da carne então é uma delícia, mas está conduzindo muita gente para o inferno. É esse rico, que tinha tudo, que viveu uma vida tranquila. Deixa eu falar para você, olhando nos seus olhos, o Espírito Santo nos incomoda hoje para voltar para Ele. Sabe, seja radical, meu irmão. Seja radical com você mesmo. Jesus fala: se teu olho te faz pecar, arranque ele fora, que é melhor você entrar com um olho a menos na eternidade do que você ir para o inferno com os dois. Eita, não precisa arrancar o olho hoje não, meu irmão. Pode se rasgar o seu coração, a sua alma. Que com Cristo tem que ser radical, meu irmão. Com o Senhor nós temos que ser intencionais. Se você deixar, seu corpo nunca vai querer orar, meu irmão. Lê a Bíblia, meu Deus do céu. Vive o culto, meu Deus do céu. Nós precisamos ser intencionais. Tinha tanto desejo de crescer, de ser isso, de ser aquilo, de estudar mais, mas eu gostava. Pensava, aí eu pensei, peraí. É bom, claro que é, eu preciso dar um conforto para minha família, isso não é pecado não, claro que não, mas aonde está a prioridade do meu coração? Porque as pessoas mais velhas viraram para mim e falaram assim: ó, cuida do seu coração, cuida que Cristo logo volta. Olha, a minha vida foi como um sopro. Se você perguntar para os idosos, que são os mais experientes aqui da igreja, que vai ter bagagem para te falar, eles vão falar: cuida do seu coração, não se estresse tanto, não faça, não corra tanto, não dorme um pouquinho mais, sabe, aproveite sua família, faça isso, porque a vida passou tão rápido. E aonde que eu estou querendo passar a minha eternidade? Aquele homem, meus irmãos, o rico, ele está em desespero, porque a Bíblia fala que ele está num tormento. Presta atenção aqui, é um tormento que ele está, meu irmão, já estou acabando, é o tormento que ele está, e ele está em desespero, a alma dele é angustiada, que ele chega para Abraão e fala: Abraão, olha, eu te suplico então, por favor, eu tenho mais 5 irmãos, por favor não deixe nenhum dos meus irmãos vir para esse lugar de tormento, peça para que alguém vá lá e fale para ele. Comentei aqui que o homem virou evangelista, meu irmão, no inferno. Provavelmente nunca falou do amor do Senhor para ninguém, mas foi para o inferno, quis virar evangelista. Abraão falou: ó, também não tem jeito. Não dá jeito para isso também. Você tem os profetas que você pode ouvir, você tem a lei de Deus, nós temos hoje a palavra do Senhor, amém, meu irmão? Você tem a Bíblia, o nosso país é livre a Bíblia. O missionário que esteve aqui na quinta-feira falou: eu não tenho Bíblia física. Ele falou: eu não tenho Bíblia física. Mas por quê? Eu só posso ver no celular a Bíblia, ele explicou. Porque ele falou: porque como no meu certidão de nascimento, no meu RG consta que eu sou muçulmano, se eu entrar com a Bíblia, provavelmente eu vou ser morto naquele país, no meu país. Porque lá não pode. Quem é muçulmano não pode carregar uma Bíblia. E nós temos a oportunidade de ter a Bíblia, de ler a Bíblia, de folhear, de ler. Nós normalmente não fazemos isso. Mas Jesus está falando: não, ó, vocês têm os profetas, tem Moisés, e hoje ele fala: nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo, meus irmãos. Nós temos os sinais da vinda do Senhor Jesus, está se cumprindo tudo, meus irmãos.
Está tudo se cumprindo, está chegando o tempo final, meus irmãos. Jesus está voltando, você pode ter certeza. Ele está mais perto hoje do que ontem. Ele é o Senhor, Ele vai voltar para resgatar a noiva dele, a igreja pura, santa, separada. Ele vai voltar, mas nós precisamos nos preparar. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que diz a igreja, o que o Espírito Santo diz. Para encerrar, eu fiz aqui um comentário no primeiro culto, que eu falei que tem uma expressão que eu achei que eu não falaria, eu demoraria muito para falar, mas chegou o meu tempo, e a expressão é: eu sou de um tempo. Emerson, eu sou de um tempo, e eu escrevi algumas coisas aqui, eu vou falar um pouco mais rápido do que o primeiro culto, que eu quero que você também pense. Eu sou de um tempo, meus irmãos, onde o cristão era sinônimo de transformação de vida. Onde você ser cristão era sinônimo que você seria transformado pelo Senhor. Hoje, o que nós vemos hoje, seja do jeito que você quer. Venha como estar e permaneça como estar. Hoje nós vamos vender, ofertar aqui para vocês cursos e mais cursos, para que você possa ter uma vida abundante, boa, mas não precisa transformar, tá bom? Se você quiser trair a sua esposa, ou se você quiser trair o teu marido, fica tranquilo, Deus te perdoa, te arrepende, tá bom? Isso não é cristianismo, meus irmãos, isso é convencimento. Meu irmão, você errou, volte o seu coração ao Senhor, se arrependa, peça perdão dos seus pecados, volte na presença do Senhor, seja um cristão verdadeiro, se arrepende todos os dias e fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Paulo, apóstolo Paulo, falou que Deus enviou um espinho na carne para ele todos os dias, para esbofetear ele, para ele lembrar que ele precisava da graça do Senhor. Eu sou de um tempo onde falar que era crente era motivo de discriminação, bullying, chacota, mas era um tempo que encorajava a gente a servir mais o Senhor. Era um tempo que encorajava nós orarmos mais ao Senhor, porque nós falávamos: Jesus, mostra a diferença, Senhor, para que todos vejam que o Senhor é real, Pai, que o Senhor é real na minha vida, que eu, por ser cristão, ser crente, é bênção na minha vida, amém, meus irmãos? Eu sou de um tempo onde havia uma diferença entre o cristão e o mundo, onde nós não podíamos entrar em certos ambientes, porque era um ambiente que não era bom para o cristão. Nós não podíamos ouvir, falar, assistir certas coisas, porque não era um ambiente bom para o cristão. Eu sou desse tempo, meu irmão, que hoje nós normalizamos. Eu sou espiritual aqui dentro da igreja, eu falo até em línguas, meus irmãos. Eu sou uma bênção aqui dentro da igreja, mas fora eu faço tudo que o mundo faz também. O que adianta? Nós estamos normalizando o mundo com a igreja, está errado. O Espírito Santo me confrontou nisso. Não, nós somos de um tempo que o cristão era cristão e o mundo era mundo, e quando nós entrávamos, nós se arrependia rapidamente. Mas hoje você pode fazer de tudo, isso é assinado Satanás. Faça de tudo, meu irmão, fique em paz, tudo é muito bom. Eu sou de um tempo onde as pessoas pediam oração para as pessoas que eram crentes. Você sabia que tinha um crente perto da sua casa? Quando você tinha problema, você pedia oração para aquela mulher de oração, para o homem de oração, porque você sabia que ele ia orar de verdade. Às vezes hoje você não sabe, as pessoas que trabalham com você, o vizinho não sabe nem que você é crente, às vezes, meu irmão. Porque nem louvor tem, só tem briga às vezes. Nós somos de um tempo onde as pessoas respeitavam, oravam. Precisamos voltar. Eu sou de um tempo, meus irmãos, onde as pessoas respeitavam as autoridades eclesiásticas constituídas por Deus e as autoridades dessa terra. Nós abençoávamos, nós respeitávamos os nossos pastores, nós respeitávamos nossa liderança, nós respeitávamos os professores da escola, nós respeitávamos os pais, nós respeitávamos a família, quem era mais velho, nós respeitávamos. Eu sou de um tempo que o pastor falava, cumpria, meu irmão. Comentei aqui no primeiro culto, o pastor João foi pastor meu quase 28 anos, e a gente discutia algumas coisas, de dúvidas, e eu falava que dentro de casa, meu irmão, é diferente. Quantas vezes nós já quebramos o pau no bom sentido, de falar: não, você está errado, não, você está errado, não, então me prova, isso, aquilo. No final, quando acabava aquela discussão, eu falava: e o que o senhor fala para mim? Vai ser isso. Eu falava: então eu aceito, vai ser isso, porque o senhor continua sendo autoridade sobre a minha vida.
E eu não vou discutir, eu não vou duvidar, eu não vou questionar, porque foi a autoridade constituída por Deus. Aí eu tinha que discutir com Deus, amém, meu irmão? Eu sou de um tempo onde ir à igreja era um compromisso sério e permanente. Falei aqui no primeiro culto, usei de exemplo o irmão Michel foi embora, né? Usei o irmão Michel, meu irmão, em 2026 ele completa 90 anos de idade, meu irmão. Está na igreja, irmão, há 25 anos praticamente. Eu nunca vi ele faltar num culto, meu irmão. Glória a Deus, o irmão Michel é fera, hein? Não, é para você, meu irmão, também. Eu falo que ele vem no culto, ele não deixa de cumprimentar o pastor. Ele chega e ele vem com a mão firme. Ele segura a tua mão que se você não estiver firme, você é derrubado ali. E ele fala, paz do Senhor, pastor. Fala, amém, irmão. A esposa dele faleceu, foi enterrado. Um dia depois tinha culto, meu irmão. Ele pegou um ônibus, ele veio e estava na igreja louvando o Senhor. Eu falei, meu Deus do céu. Que crente que nós somos hoje. Ontem eu estava no shopping, nós paramos perto de uma loja, eu e minha esposa. E aí passou duas moças do nosso lado, eu vi elas conversando, meu irmão. Porque a gente é curioso, quer ouvir tudo, né? Nada, elas estavam falando muito alto. E elas pararam assim, e mulher fala demais, né, meu irmão? Fala da alto. Uma benção. E ela falou assim, ó, amanhã acho que eu vou no culto. Porque amanhã tem Santa Ceia na igreja. Ela falou, eu não vou no culto amanhã. Amanhã eu não estou afim de ir, não. E eu só ouvindo assim, mas foi rápido, né? Porque eu parei assim, a Paulinha, nós paramos para ver um quiosque ali. E aí eu quase entrando assim, não, vai no culto sim, irmã, vai. Né? Santa Ceia, amanhã vai sim, não perde esse culto não. Aí ela falou, eu acho que eu vou porque é Santa Ceia. Outro falou assim, não, eu não vou não. Aí elas caminharam, aí eu ia falar, mas eu falei, não é no meu problema, né? Porque as pessoas falam, eu quero o que, meu irmão? Eu sou de um tempo que a igreja era uma rotina abençoada, boa, nós não perdíamos o culto. Mas hoje quando dá, porque hoje tem transmissão, é uma bênção. Um amigo me chamou na sexta-feira e falou assim, teve problema ontem a igreja, né? Não teve a transmissão do culto, eu não assisti o culto. Eu falei, meu irmão, porque nós avisamos que não ia ter, porque tinha um missionário perseguido e não podia transmitir. Eu falei, vocês têm que avisar quando é assim. É um amigo nosso. Ele nem vem na igreja aqui, mas ele é um amigo, e ele falou assim, vocês têm que avisar. Eu falei, mas avisou, estava lá nos stories lá. Não, mas eu gosto, porque quinta-feira eu não gosto de sair de casa, eu gosto de ir ao culto. Amém, meu irmão. Era de um tempo onde as pessoas valorizavam o ir à igreja. Vestia-se as roupas, iam felizes, provocavam, eu não vou perder o culto. Amém, meu irmão? Estamos terminando já vamos acabar, já não precisa ficar preocupado que o culto vai acabar, viu? Estou dentro do meu tempo aqui, mais 2 minutos eu acabo. Era de um tempo, meu irmão, onde falávamos bastante de pecado e de conversão. Onde nós chorávamos no culto e sentia a presença de Deus durante a palavra, meu irmão. E olha que antigamente a palavra a gente só abria a Bíblia e falava o que estava na Bíblia, nós não precisava montar esboços maravilhosos. Hoje, para mim preparar a palavra, meu irmão, eu tenho que ler vários temas, eu assisto vários vídeos, eu vou ver a tradução, eu tenho que me preparar para mim estar antenado, para entregar uma palavra abençoada. Mas antes nós só abríamos a Bíblia e pregava o que a Bíblia dizia, e todo mundo estava recebendo, chorava, era o Espírito Santo que falava poderosamente. Eu era de um tempo onde não brincávamos com o pecado. Nós nos arrependíamos de verdade e tinha medo da mão do Senhor. Hoje as pessoas brincam com o pecado. Na verdade as pessoas estão brincando com Deus, na verdade, não é com o pecado. Eu comentei aqui que antigamente, você queria saber quem estava em pecado, era fácil na igreja, meu irmão, chegava na Santa Ceia. Quando o pastor falava, passa a ceia, a pessoa que não pegava estava em pecado, meu irmão. Era muito comum. A pessoa tinha medo, porque falava, eu vou tomar para minha condenação, vou para o inferno, se eu morrer hoje eu não quero. A pessoa servia, e quem era o obreiro, o Maiara, dava desculpa, né? Falava assim, pastor, eu estou hoje mal, acordei com dor de cabelo, não vou servir. Era mentira, estava num pecado, meu irmão. Mas por quê? Porque não queria desagradar o Senhor, porque queria combater, queria lutar. No outro dia ela estava lá se arrependendo, buscando o Senhor. Por quê? Porque não brincava com as coisas de Deus.
Nós éramos de um tempo onde todos eram iguais. Não existia estrelismo, estrelinha, estrela, sei lá, grande, pequena, que seja. Todo mundo era só irmão. Hoje o que menos nós vemos é irmãos. Você falar paz do Senhor Jesus é uma dificuldade. E aí? Certo, errado, bom, tal. Você vê que eu insisto em falar a paz do Senhor Jesus, porque a gente está perdendo o contato, a comunhão. Porque o irmão que é o estrela, meu irmão, para com isso, aqui ninguém é estrela. Porque se for estrela vai cair do céu, meu irmão, porque não é de Deus. A gente tem que ser todos iguais, nós somos todos servos do Senhor, cada um de acordo com o que Deus determinou. Mas todos nós somos servos do Senhor, do Deus Altíssimo, porque todos aqueles que tentaram um dia ser mais do que Deus, meu irmão, não deu certo, caiu, quebrou a cara. Você vê grandes homens e pessoas de Deus que caíram. Por quê? Porque tentou ser diferente. Que o Espírito Santo nos provoque nós sermos pessoas simples, que ainda chora na presença de Deus, que ainda ouve a palavra e se emociona de saber que Deus fala conosco, que mesmo que peque, porque nós vamos pecar, se arrepende, porque sabe que a graça do Senhor é no perdão, que, meu irmão, que luta todos os dias, para não perder a salvação, que fala, Senhor, o meu alvo é Cristo, que, meu irmão, que não coloca os bens materiais acima do bem imaterial, que é a eternidade, que não coloca, meus irmãos, pessoas acima da maior pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, que nessa manhã, desse dia que o Senhor preparou para nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar à graça do Senhor, voltar, porque eu falei, não é uma condenação, mas é uma palavra de arrependimento, de graça, de amor do Senhor. Temos que viver para a eternidade, meu irmão. Comentei aqui no primeiro culto, mas esse tempo, pastor, não volta mais, é verdade. Esse tempo já não existe mais. Esse tempo já ficou para trás. Que Deus nos vocaciona, que nos impulsiona, que Deus nos provoca é viver hoje um tempo novo no Senhor. E que hoje seja um tempo de graça nas nossas vidas, que nós possamos olhar para trás e ver o exemplo e falar, vale a pena servir ao Senhor. Eu não quero ser aquele rico que fica somente com a porta fechada, só cuidando da minha vida, esquecendo que o Senhor tem algo maior. Não, que eu possa viver à vontade as promessas do Senhor na minha vida, que hoje nós possamos viver um tempo novo do Senhor. Amém, meu irmão? Fique de pé, por gentileza, vamos orar ao Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 27 diz, porque o Filho do Homem há de virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um, meu irmão, de acordo com as suas ações, amém? Porque o Senhor Jesus está voltando, e essa é a maior alegria das nossas vidas. Cantei aqui no final, lembrei de uma canção no primeiro culto, foi até meio de improviso, ficou até feio para falar a verdade, mas depois hoje agora vai ficar mais bonito. Tinha uma canção que nós cantávamos antigamente, no meu tempo, que dizia assim, geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. Mas o início, eu lembrei depois, pastor, eu tinha esquecido, mas depois eu lembrei, que no começo da música diz assim, que não passe de nós o seu Espírito, que não passe de nós o seu Espírito, que a presença de Deus, meu irmão, não fique tão distante de você, ao ponto de você se esquecer do Senhor Jesus. Essa manhã é uma manhã, já é tarde já agora, de arrependimento, de reconciliação, de entrega, de vida entrega ao Senhor Jesus. Tem alguém aqui que a palavra falou com você poderosamente, amém? Tem alguém que precisa se arrepender? Tem alguém que quer entregar sua vida para Cristo? Se hoje, pastor, eu ouvi essa palavra, eu não conhecia, mas eu já vi algumas vezes, hoje eu quero entregar minha vida para Cristo. Se tiver alguém, meu irmão, levante a sua mão onde você estiver, em nome de Jesus, que vai ser bênção. Pastor, eu quero me arrepender hoje, eu quero expor meu pecado. Você ore a Deus, fala no seu coração, em nome de Jesus, amém?
Espírito Santo de Deus, ó Pai, obrigado por Tua palavra, Jesus. Obrigado por Tua palavra, Espírito Santo de Deus, ó Pai. Obrigado, Senhor, Pai, pelo Seu amor, Pai, porque o Senhor nos lembra da eternidade, Senhor. Aonde nós queremos passar a eternidade, Jesus, é na Tua presença, Pai, é diante do Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós Te adoramos, Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Venha, ó Espírito Santo de Deus, sobre nós, Pai, venha a Tua presença sobre nós, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Pai, e exaltamos o Teu nome, Pai. Cura as nossas feridas nessa manhã, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa o nosso distanciamento do Senhor, Pai. Senhor, nós somos a geração hoje, Pai, nós somos a geração, Pai, que vamos incomodar esse mundo com a palavra do Senhor, ó Pai, que nós vamos falar, Pai, para os nossos parentes, para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos, Pai, do amor do Senhor, Pai, que nós não vamos parar de falar da graça do Senhor, Pai. Nós somos a geração, Pai, que serve o Senhor, Pai, que não precise se levantar uma nova geração, Pai, que não seja a próxima, não, mas seja a nossa geração, Senhor, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Que não passe de nós o Teu Espírito, é isso mesmo. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante, que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, flui do Teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, flui do Teu querer. Aprendeu, meu irmão? Dá para cantar do início? Que não passe. Que não passe de nós o Teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, Senhor. venha se cumprir. Que não seja preciso, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Declare: geração de adoradores, Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, flui do Teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, flui do Teu querer. Obrigado, Jesus. Que o Senhor levante uma geração de adoradores, ó Pai. O céu, a escolha, Pai, que nós desejamos, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por esse dia. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, ó Pai. Que a semana, Pai, seja abençoada em nome de Jesus, Pai. Nós vamos viver, Pai, um tempo, Pai, Senhor, de falar do Teu amor, de pregar a Tua palavra, de viver um tempo de comunhão, Pai, na presença do Senhor. Que o Senhor, Pai, nos leve, Pai, debaixo da Tua unção, da Tua graça, Pai, e cheios da Tua presença, cheios de Ti, Jesus, porque Tu és fiel, Pai. Aleluias, amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, amém, igreja. Que a sua semana seja muito, muito, mas muito abençoada, em nome de Jesus.